Andréa Pachá, doutora Andréa Pachá, juíza de direito, escritora de sucesso, né, com uma história tão rica, tão interessante em áreas que as pessoas veem como tão diversas, né? Esse momento é o momento da juíza que é autora, né, por conta do enorme sucesso do livro A Vida Não É Justa. A gente podia começar por aí, né, Andréa? Como é que foi essa história de escrever um livro e esse tipo de livro? E por que ele está fazendo, por que você acha que ele está sensibilizando tanto as pessoas? Esse livro foi meio que um processo natural assim da minha vida, né, Luiz? Eu nunca tive uma vida muito plana nas escolhas profissionais. As coisas sempre foram acontecendo de uma maneira quase natural. E A Vida Não É Justa é um projeto antigo, porque antes de ser juíza eu tive outra experiência. Trabalhei na área de cultura, trabalhei com produção de teatro e nós tínhamos um grupo de roteiro que era coordenado pelo Alcione Araújo, que é quem prefaciou o meu livro. Durante 5 anos a gente se reunia na casa dele, era um grupo muito eclético, porque tinha médico, tinha analista de sistema, tinha roteirista, produtor, mas era um grupo extremamente eclético. E 5 anos, semanalmente, a gente se reunia para escrever, para ler. E foi ali que eu acho que a minha formação acadêmica aconteceu, porque toda leitura de sociologia, de filosofia, de teatro, dos clássicos, eu tive a sorte de viver nesse ambiente durante um período posterior à minha graduação, e era um ambiente de dramaturgia e um ambiente de ficção. Então, quando depois de alguns anos eu fiz o concurso e virei juíza, e passei 15 anos numa vara de família, não tinha um dia que eu saísse da sala de audiências sem uma necessidade de transformar aquilo em histórias, porque era tão rico, assim, humanamente era tão rico, dramaturgicamente era tão rico. E isso foi um processo longo. Eu comecei a perceber que havia uma repetição muito grande dos conflitos, dos dramas, das tragédias, especialmente no fim do amor. E comecei a perceber também como é que as pessoas eram um pouco originais para viver as suas dores, embora individualmente eu ficasse muito comovida com o sofrimento de cada um que passava ali. E comecei a desenhar esse livro, foi um projeto longuíssimo, assim. Você registrava todos os dias? Eu não todos os dias, mas assim, algumas histórias me chamavam mais atenção. Outras histórias eram repetições diárias das mesmas aflições. E eu falei, vou ficcionar, porque eu tenho muita dificuldade para escrita acadêmica. Eu sou muito caótica, assim, eu sou muito indisciplinada. A minha leitura é uma leitura muito livre. Então, cada vez que eu preciso parar para escrever um artigo, alguma coisa mais técnica, é muito sofrido para mim, não é prazeroso. E eu queria que essa experiência fosse uma experiência de prazer. Eu falei, olha, eu gosto do que eu faço, eu adorava ser juíza de família. Hoje eu não estou mais na vara de família, mas passei 15 anos nessa vara, sem um pingo de tédio, sem nenhuma vontade de estar em outro lugar que não naquele. E registrava assim, fazia uma historiazinha curta das histórias, fiz uma série e conversava muito com a Alcione durante esse processo. E cheguei a escrever mais de 20 histórias na terceira pessoa, porque eu contava assim, sempre na terceira pessoa, não era a juíza contando a história, eu contava a história dos outros. E não funcionou de jeito nenhum, as histórias não funcionavam e estavam agarradas. Aí quando eu voltei para... Isso foi uma coisa assim, muito rápida, porque quando eu voltei para a terapia, é que eu consegui reescrever essas histórias na primeira pessoa, que eu tinha parado na terapia uns 20 anos já longe, e nesse retorno é que eu comecei a fazer esse exercício de contar na primeira pessoa. E alguns colegas, especialmente, falam assim, mas é uma superexposição, porque você se coloca nas histórias, você não é parcial. E isso foi também natural, mas é muito visível isso. Assim, essa história do juiz parcial é um mito, né? Do juiz imparcial. Do juiz imparcial é um mito. E quando eu leio as histórias, eu percebo
que não há imparcialidade possível mesmo, porque você julga do teu lugar, com o teu olhar do mundo, com as tuas experiências. E a riqueza desse processo de conseguir me expor dessa maneira e de conseguir contar as histórias com as quais as pessoas se identificam e que me retornam diariamente, foi assim uma delícia de experiência. E na terceira pessoa você incluía a Juíza como um personagem? Eu incluía a Juíza como personagem, mas era outra Juíza que não era a um contada personagem. na primeira pessoa. Parece que assim, é outra história acontecendo. Eu acho que eu não consigo me enxergar na terceira pessoa tão criticamente quanto eu me enxergo na primeira. Isso é super interessante. Eu acho tão interessante, porque a ideia da justiça, ou a idealização da justiça, como você disse, é essa da imparcialidade, né? E a imparcialidade depende da terceira pessoa. Claro, não é? claro. O ponto de vista subespécie eternitatis, acima da história da cultura, das individualidades, das subjetividades, essa cega, né? É absolutamente neutra, é a terceira pessoa, exatamente, pessoa. Quase da ciência. Essa eu não sou. Então, assim, não é desse lugar que eu sou uma juíza. Eu sou uma juíza da primeira pessoa. Isso é uma coisa muito... Foi legal perceber isso. Agora, assim, outra coisa, você está brigando com um cachorro grande. Tolstói, eu me lembrei logo de Tolstói, na abertura de Ana Karenina, se não estou enganado, ele diz que todas as famílias felizes são iguais na sua felicidade, mas na infelicidade elas são diferentes. São, né? infelizes cada uma a sua maneira. Né? Mas você está dizendo que, em certo sentido, não. A gente também é infeliz da mesma maneira, seguindo certos padrões. Que é engraçado isso. Assim, cada um tem uma experiência do seu lugar, essa experiência é única. Eu acho que isso é o que tem de mais genial na nossa humanidade. Você trabalhar com gente é bom por isso. Que cada experiência daquelas é única, mas o padrão da dor é muito parecido. Eu lembro que em uma audiência, assim, foi uma audiência dura, a mulher muito triste, não queria separar, ela amava o homem e ela achava que o amor que ela sentia era suficiente para ela, para ele e para manter uma relação, e ele não queria mais. E ela se humilhava e fazia promessas, e é muito triste você presenciar uma cena dessas, é uma super exposição, as pessoas, eu acho que muitas vezes é o único espaço que elas conseguem conversar, numa mesa de um tribunal, e se expondo, e aquilo foi me dando muita angústia, eu não ia deixar a mulher passar por aquilo, aí terminei a audiência rapidamente, pedi para ela ficar, e falei para ela, olha, vamos fazer uma coisa, volta aqui, daqui a 2 anos, eu faço questão de ver você de novo daqui a 2 anos para você perceber que isso vai passar. Não adianta eu prometer agora, mas se você quiser, eu assino um documento prometendo para você que isso vai passar, porque passa. A vida não acaba, a vida segue, as pessoas se transformam e é uma experiência muito real essa. A dor passa, qualquer dor passa, isso também é humano, essa capacidade que a gente tem de se reinventar, de passar por cima dos problemas e de caminhar. E qual foi a reação dela? Na hora foi aquela de absolutamente incrédula, claro que mais confortada, porque as pessoas também não têm essa expectativa quando vão à justiça, especialmente numa justiça de família, que encontrarão alguém que possa interagir humanamente, elas esperam sempre uma pessoa de fora, de longe, com um olhar de terceira pessoa. Mas essa mulher me chamou a atenção porque pouco tempo depois, não 2 anos depois, e eu fui juíza em uma cidade pequena, que é Petrópolis, se encontra as pessoas pela rua, e eu encontrei essa mulher, eu não lembrava dela, eu lembrava da história, mas não lembrava dela. E ela veio me procurar e falou, olha, eu preciso contar uma coisa para a senhora, estou namorando. E o que a senhora me falou é verdade. As coisas passam, sabe que eu olho para ele e não consigo nem imaginar como é que eu fiquei daquele jeito. Eu falei, não, eu não sou profeta, mas assim, é muito previsível que as coisas se reinventem. Mas a experiência é individual. Não adianta eu dizer para ninguém que o que está vivendo é igual, já se repetiu, já aconteceu, porque ninguém acredita.
não tem dor maior do que a dor que a gente sente. Talvez Tolstói tenha se referido a esse tipo de sentimento quando ele individualiza a infelicidade. Claro. Né? Eu já vi juiz e juíza fazer de tudo e distribuir castigos e penas, mas a redenção, a promessa da redenção, um presente, né, você recebe. É meio terapêutico o lugar, né? Eu acho que sim, eu não sei se... Eu acho que assim, eu não tenho formação terapêutica, tem a leitura da terapia, e claro. E a sua própria experiência como paciente. A experiência da terapia, mas eu acho que muito a experiência da mediação, porque ali as pessoas precisam falar e alguém precisa ouvir. Normalmente, num conflito conjugal, é muito pouco provável que um escute o que o outro está dizendo. As pessoas discutem normalmente para ouvir os próprios argumentos e a própria voz. Então, é muito difícil que se escute. Quando você estabelece um espaço para ouvir e tem uma terceira pessoa que repete o que é dito, eu acho que ali pode se instalar um espaço interessante para acordos, para composições. Já houve caso de mudança diante de você, do seu trabalho, mudar a perspectiva mesmo? Eu acredito que sim, Luiz. Assim, eu até, num programa de entrevistas, o entrevistador queria saber se já teve reconciliações, se as pessoas se abraçavam na minha frente. Nunca presenciei uma cena de cinema, porque a nossa cultura também é muito perversa com o sujeito enamorado, né? A nossa cultura impõe uma forma de se relacionar e uma perfeição afetiva que não é natural da nossa humanidade. Assim, ser infeliz faz parte da nossa condição humana também. Eventualmente você é feliz, eventualmente você é infeliz, e não tem nada de doente, patológico ou de errado nisso. Mas a expectativa das pessoas, especialmente numa sociedade do espetáculo, numa sociedade de consumo como é a nossa, é que o casamento seja perfeito, que toque uma música do casal ao fundo todas as vezes que eles se olham, então que acorde todo mundo com café na cama, bem-humorado, feliz. E quando os problemas acontecem, a dificuldade de lidar com a contrariedade também nessa sociedade é muito grande. Como eu fiquei 15 anos na mesma vara, eu consegui perceber com muita nitidez as mudanças da sociedade ao longo desses anos. Muito, muito, muito. É uma coisa, se você for ler alguma das histórias no livro, você percebe que os valores que determinados casais cultivavam em um momento da nossa história e da nossa cultura são completamente diferentes dos valores que em outro momento se cultivam. Por exemplo? Eu costumo dizer que não é uma saudade do que está para trás, não, porque eu tenho horror desse sentimento. Eu acho que a gente tende a fantasiar uma memória que não é real. Idealizar o passado. O passado super idealizado, a sociedade perfeita, o mundo perfeito, os políticos perfeitos, tudo perfeito. E nós somos péssimos. E ali eu tenho duas histórias que para mim são muito importantes para identificar isso. Eu tenho uma história de um casal que durante quase 30 anos passou a vida enfrentando dificuldades, um câncer, uma dificuldade com infertilidade, e ainda assim investindo no afeto, na relação e no cuidado, quando até que um determinado momento terminou, acabou o amor e cada um foi viver a sua vida, mas assim, a tolerância, o carinho, o cuidado, não só com o amor romântico idealizado, mas com o outro. E eu tenho uma história de um casal que passou 3 meses casado, e assim, foram anos preparando o casamento, era uma festa, convite, docinho, calígrafo, DJ, era uma produção imensa. E esse casamento durou 3 meses, porque casamento não era bem o que eles imaginavam. Eu falei, mas vem cá, só para eu entender, o que vocês imaginavam que seria um casamento? E aí você vê o que é perverso dessa sociedade que vende a perfeição e o espetáculo. Perfeito é o que eles nunca terão. Perfeito é a revista que vende a imagem de que todo mundo é feliz. E aí, quando você não consegue se comparar àquele mundo perfeito de felicidade, você se acha miserável, você acha que tem alguma coisa errada com você e que teu casamento acabou. E o outro é sempre responsável pela tua felicidade.
E, assim, o prazer individual é a única coisa que interessa. Quanto maior o meu prazer, melhor eu sou. Só que nem sempre isso é possível num relacionamento a dois ou num relacionamento familiar. A gente viver em grupo também tem aí uma parte que não é uma parte muito divulgada. Isso implica em limitações, isso implica em algumas composições, e não tem prazer o tempo todo, e o outro não é o objeto do teu prazer. Então, enxergar o outro como sujeito, eu acho que devia ser uma forma mais ética dos relacionamentos. Daqui para frente, tem alguns países hoje que já começam a desenhar formas de manutenção do núcleo familiar em proteção da criança, que já começam a pensar em possibilidades da família se manter coesa até que a criança tenha autonomia e menos vulnerabilidade. Em que sentido, André? Eu li agora, o Luc Ferry foi o ministro da Educação na França, e ele tem uns livros fantásticos sobre esses momentos, que Famílias, Amo Vocês, e agora ele escreveu um sobre o amor, e que ele faz esse desenho de que a nova sociedade começa a emergir dessas novas famílias. Isso é uma coisa muito legal. Mas como seria? Eu não entendi bem. Não, nesses novos ajustes, porque tudo é uma questão de pactuação. Certo. Quando eu comecei a ver esses movimentos que começaram nas ruas em junho, eu acompanhei isso muito sob a perspectiva individual, familiar, de grupos pequenos, porque as famílias passaram por essas transformações ao longo dessas décadas. Uma série de direitos, uma enxurrada de direitos, uma enxurrada de individualidades e a necessidade de pactuar novas formas de convívio. Eu acho que isso podia ser um grande aprendizado para esse movimento político que a gente tem vivido, que é ampliando isso para a sociedade. Sem dúvida. E aí, quando você imagina um núcleo familiar focado no prazer individual, você não estabelece nenhuma norma que diga respeito aos vulneráveis, às crianças e aos idosos. Quando você imagina o afeto como um elemento fundante do núcleo familiar, o afeto implica em cuidado e em responsabilidade. Então, a gente passou muitos anos resistindo à ideia de limite. Qualquer limite era estigmatizado e era visto como alguma coisa repressiva. E eu acho que a gente está num momento em que é possível retomar a preocupação com os limites de uma maneira mais ética e mais focada na responsabilidade. Porque é muito comum hoje as pessoas casarem, separarem. Isso não é mais uma questão. Ninguém mais é estigmatizado porque divorciou, coisa que acontecia há pouquíssimo tempo atrás. Hoje não, as pessoas casam, separam, vão viver novas relações. As famílias se desenham em torno do afeto, que é muito legal. Você vê crianças hoje com a guarda de padrastos, de madrastas, casais homoafetivos com o reconhecimento dos direitos. Mas é importante que nesses grupos familiares também se tenha em foco o cuidado com o crescimento das crianças que você traz ao mundo. Claro, mas que implicação isso teria? Isso, nesses livros aí que eu tenho começado a pesquisar agora, que é o Pascal Bruckner e o Luc Ferry, você tem desenhos que são assim, o casamento é um projeto familiar, de responsabilidade, de afeto. Então, enquanto a criança precisar do suporte dos dois no mesmo espaço físico, se não é insuportável, vamos manter em favor da criança. Você limitar o teu desejo de entrar e sair das relações para cuidar de um determinado núcleo. Eu não sei nem se isso é bom ou ruim, mas são possibilidades que começam a aparecer. Com relação ao idoso, como é que você acolhe o idoso? As pessoas hoje vivem mais, a previdência está naufragando no mundo inteiro. Como é que esses idosos vão viver nesse novo desenho familiar, que as pessoas não têm mais o hábito de trazer o velho para morrer em casa, de cuidar da doença, não tem mais tempo? Então, são novas demandas e novas perspectivas que vêm com a nova família. Mas, no geral, é muito positiva a transformação. É muito legal você perceber que é possível pactuar essa série de direitos nesse ambiente. Claro, assumindo responsabilidade, combinando com afeto.
A história, por exemplo, de privilegiar o convívio para manter, por exemplo, a atenção às crianças é uma hipótese complicada, né? Mas já muito praticada, sempre muito praticada. E eu acho que nas gerações de meus pais, talvez até na minha geração, se tenha feito muito esforço de evitar a separação enquanto as crianças fossem pequenas, não tivessem atingido uma certa idade, maturidade, etc. Isso se fazia, claro, com benefícios, mas pagando-se preços, né? Porque o convívio que deriva não da escolha afetiva espontânea, mas do reconhecimento espontâneo também, mas de uma obrigação, de um dever, às vezes gera tensionamentos cotidianos que tornam o convívio com a criança, com as crianças, muito difícil. As crianças frequentemente sofrem muito por conta do ambiente que tacitamente, às vezes não explicitamente, acaba sendo negativo, com né? certeza. Em que cada um se sente ali. Por outro lado, também, se você simplesmente desconhece inteiramente a importância de manter o elo, a relação. A responsabilidade, eu acho que a ética é do afeto e da responsabilidade. Isso. E cada um vai arrumar uma maneira de... Você vê que tem a guarda compartilhada hoje, que é uma super solução para alguns problemas. Você vê que já voluntariamente alguns casais que separam escolhem morar próximos para dar conforto para a criança, naquele ambiente da escola, para a criança poder ficar na casa dos dois. E há um elemento que eu conheço de perto, experiências de amigos, de pessoas realmente próximas, que é muito negativa para as crianças, para todos, que é a de que a responsabilidade se assume plenamente, mas a relação está tão deteriorada entre os antigos esposos, entre marido, ex-marido, ex-mulher e tal, tão degradada que a assunção da responsabilidade não é suficiente, porque a criança percebe todo o tempo a impossibilidade de diálogo entre os pais. E aí entra a história da judicialização, cujo papel acaba sendo muito ruim. Quer dizer, é evidente que a gente precisa, na falta de alternativa, mas deveria ser a última hipótese. Eu acho que é excessiva a procura pela interferência do Estado. Isso é um paradoxo, né? Porque as pessoas hoje bradam por menos Estado. Querem menos Estado, não, todo mundo é liberal, cada um... E na hora que interessa, quer mais Estado. Eu tive uma decisão muito difícil de dar, e eu falei, olha, eu não vou decidir, porque isso não é problema do Estado, que era um casal que queria que eu escolhesse a escola que o filho ia estudar. Eu vi quando você contou isso. É assim, é assustador, como é que duas pessoas vão a mim... Eu falava para eles assim, olha, eu sou uma desconhecida. E se eu escolher uma terceira escola, vocês vão colocar a criança onde eu escolher? Era tão surreal. E era um casal assim, com uma formação consistente e que não deveria passar por aquele tipo de situação. E os dois irracíveis. E eu não decidi-los, porque como é que eu vou escolher a escola para o filho dos outros, meu Deus? Isso é papel do Estado. Que coisa e mais recentemente, agora eu estou na vara de sucessões e interdições. Esse processo de judicialização da vida privada é muito preocupante para mim, porque nós temos uma formação muito rasteira para lidar com essas questões. Eventualmente, um ou outro magistrado, um ou outro promotor que tem interesse por outras áreas pode estar mais afeto a essas matérias, mas nós não somos formados para lidar com esse tipo de limitação e com esse tipo de problema. As interdições hoje viraram um problema grave. A gente está assim, vivendo quase que um fenômeno da Casa Verde, do alienista. As pessoas estão envelhecendo, começam a ter lapsos de memória e doenças naturais da velhice, e parece que a interdição vira um processo obrigatório, porque se a família não interdita, o Ministério Público pode pedir a interdição, e você cria uma rede de incapazes, legalmente incapazes, e sem nenhuma estrutura de quem cuide deles. O tutor judicial hoje tem 600 pessoas interditadas sob os cuidados dele. Como é que você gere o patrimônio, cuida da vida de 600 pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro?
Nossa, Então, mas essa o é interditado não fica sob guarda, responsabilidade da família? Quando a família acolhe, sim. Quando a família não acolhe, não. E com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, a maioria dos hospitais psiquiátricos hoje foram desativados. As pessoas que estavam internadas, muitas delas não tinham nenhum vínculo familiar há anos, que as famílias abandonaram nesses hospitais. E a maioria não tem nenhum problema de saúde que tenha indicação para uma internação. E não existe uma política pública que acolha essas pessoas e que abrigue essas pessoas. Eu tive, no semestre passado, uma reunião com o pessoal do CAPS, ali na UFRJ, na Praia Vermelha, que isso virou um problema. Porque, e aí, especialmente agora, porque mistura também com os usuários de crack, e todo mundo vai à justiça e querendo resolver o problema. Como se a internação fosse solução para todos esses problemas e como se a judicialização dessas questões desse uma resposta. Então, na falta de uma política pública efetiva, se cria uma expectativa de que a justiça resolve o problema. A gente hoje assiste, quando eu falo da judicialização do afeto, da vida privada, a gente assiste a judicialização de tudo. Tudo hoje é na justiça que se resolve. E tem alguma coisa errada numa sociedade que escolhe o caminho da justiça para resolver as coisas do cotidiano e as questões políticas, né? Eu acho que é um momento de repensar, assim, se não está na hora do judiciário chegar e falar, olha, isso não é problema meu, vamos sentar e desenhar aqui quem é que se responsabiliza por isso. Acho que o Brasil passou da hierarquia para a igualdade como grande padrão cultural de referência. Não passou completamente, essas transições são sempre contraditórias, vacilantes e, na verdade, há combinações, né? Com arquipélagos de patrimonialismo, do autoritarismo hierárquico tradicional, com outras características, e um oceano com a maré montante de um individualismo igualitário, contemporâneo, etc., que é mais compatível com a constitucionalidade democrática, nossa ideia de cidadania, de sujeito de direitos, etc. Acontece que na hierarquia os conflitos estavam resolvidos. Exatamente. Dentro de casa, o machismo, o falocentrismo impunha ali a autoridade despótica do macho, né? Do homem. E, então não havia propriamente conflito, havia opressão. E um conflito que é o conflito da opressão. Mas quando você tem dois iguais, e quando nós todos somos iguais perante a lei, e não há, portanto, formalmente instrumento de imposição, né? É preciso negociar. Claro. E nós não temos, talvez não tenhamos a história, a memória e a cultura da negociação entre iguais. É verdade. E assim, ainda tem muitos mais iguais que emergem todos os dias. Então, eu nunca olho esses movimentos de uma maneira ruim ou achando que a gente está indo para um caminho que não é o bom. Pelo contrário, eu acho riquíssimo a gente poder experimentar a vida em carne viva mesmo, que é o que a gente vive hoje. São muitos direitos emergindo, são muitas pessoas que nunca se enxergaram sujeitos de direito e que agora se enxergam. Eu acho o máximo. Eu lembro, olha, isso é muito recente, quando a gente começou a fazer uns casamentos comunitários lá em Petrópolis, isso tem uns 20 anos, e o Leonardo Boff celebrava os casamentos, era muito legal, a gente fez um Palácio de Cristal e trabalhava com as comunidades num trabalho de inclusão de cidadania. Então, as pessoas não tinham certidão de nascimento, hoje o subregistro está muito menor do que estava. Então, tinha que trabalhar isso tudo, documentação, regularização, o que era possível resolver de questão de vizinhança. A gente fazia um trabalho muito interessante nessa comunidade e o final desse trabalho era a celebração de um grande casamento comunitário com 100 casais, a maioria que já vivia juntos há muito tempo e que queria o rito do casamento para se sentir incluído mesmo juridicamente. E nessa ocasião, os cartórios extrajudiciais trabalhavam com a habilitação desses pedidos. Eu lembro a resistência de alguns funcionários, há alguns anos atrás,
quando as pessoas que viviam nessas comunidades chegavam no cartório e chegavam e queriam resolver as coisas num tom absolutamente horizontal. Eles estavam acostumados a ver aquelas pessoas chegando no cartório implorando um documento que era direito deles. Então, quando a pessoa se percebe sujeito do direito, é sensacional você ver essa transformação. Isso era uma coisa assim invisível. E o estranhamento que isso causava na estrutura que já existia também foi um aprendizado para essas pessoas. Isso é muito legal. Claro. E eu acho que nós já estamos assim muito melhores do que estávamos Sem dúvida, há uns 20 anos, mas ainda com uma estrada permanente de mudança. Porque é fantasia a gente imaginar que chegaremos ao paraíso na Terra. A vida não é justa, que é o título do livro, tem um pouco essa percepção. Nem o amor, né? Porque nem sempre é correspondido, não existe reciprocidade simétrica, equilibrada, ideal, né? Eu falava sobre... Agora teve um congresso do IBDFAN que foi muito legal, foi em Araxá. IBDFAN é Instituto Brasileiro de Direito de Família. E no IBDFAN se discutiu a pluralidade e a felicidade. Um congresso riquíssimo. E eu estava pensando exatamente nisso, como é rico esse espaço plural que a gente vive, como é interessante a gente viver na perspectiva da mudança permanente e só vai se adaptar nesse mundo quem tiver capacidade de adaptação mesmo, como sobreviver, quem tiver, o novo darwinismo, é esse, assim, não dá para brincar de avestruz, não dá para fingir que era melhor antes, não dá para fingir que vai ser melhor para frente. A gente viver o dia a dia, a mudança permanente, é uma experiência que pode ser muito rica. Eu sei que você está lendo o Solomon, né, Longe da Árvore. Ai, que maravilha! Belíssimo Nossa, livro, eu peguei né? agora para as férias. É um catatal, tijolo, né? um catatal, é belíssimo, é belíssimo. São experiências novas dos laços que nós chamamos familiares, né? Com afeto e responsabilidade, a reinvenção Isso plástica, é uma invenção mesmo, estética, né? é uma grande experiência estética e dramatúrgica, porque a gente vai reinventando papéis para nós mesmos, não é? É tudo muito rico. Eu estou assim fascinada com tudo que tem acontecido. E esse movimento de junho me deu uma chacoalhada, assim. Foi uma coisa legal ter conseguido acompanhar de perto e tentar entender o que estava acontecendo. Eu estava completamente perdida. Eu falava com você que no começo eu não estava entendendo bem o que estava se desenhando, porque eram muitas demandas, eram muitas pessoas diferentes, eram discursos antagônicos em alguns momentos, e eu fiquei apreensiva. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, imagina se essa energia toda se transforma num movimento fascista, totalitário, e afinal o próprio movimento acabou depurando essas manifestações e encontrando vários caminhos que não é um só. Essa talvez seja a maior dificuldade. Quando aqui no Rio, especialmente, quando isso começou a crescer, e aí também permeado pela violência, que não é a minha praia, não é a minha estética, eu posso ter compreensão pontual, mas não tenho facilidade de pensar em composições que passem pela violência. Mas eu cheguei a pensar na possibilidade da gente criar uma rede de mediação para atuar nesses movimentos. Eu achava que era muito interessante. A gente estava vendo uma geração ali que aparentemente estava destinada a dar para nada, porque era assim que eram tratados esses meninos, como os meninos que cresceram sem referência nenhuma e numa sociedade que só consome, que só quer ter, que só quer ganhar. E, de repente, você vê uma rede de afeto, de amorosidade, de fraternidade, de vontade de incluir todo mundo. Isso foi uma coisa muito legal de perceber. Sabe que eu concordo com você, eu acho que essa história da representação, a representação ruiu, né? Ruiu. Era o cadáver insepulto, todos nós sabíamos que ninguém mais acreditava de fato em partidos, nas instituições tais como estão organizadas. Nós não conhecemos ainda a alternativa, mas enfim, esse teatro institucional já tinha perdido carne, espírito, legitimidade no sentido fundo da palavra. E o rei está nu agora, depois das jornadas de junho, e não só a representação política propriamente tradicional, mas a representação da palavra, da mídia,
da descrição. Então, as novas narrativas que surgiram, Mídia Ninja e tantos outros movimentos interessantíssimos, começaram a reescrever, redescrever o que acontecia com outros olhares, e essa foi uma explosão fascinante, né? Muito. E eu acho que quando você fala da mediação, você toca talvez o ponto mais importante, porque falar pelos outros talvez já não seja possível, no entanto é necessário de alguma maneira criar instâncias, porque é impossível trabalhar com a grande ágora e a grande assembleia popular, 200 milhões de pessoas opinando sobre tudo todos os dias, por mais que a tecnologia se sofistique. Então há sempre instâncias intermediárias. E a ideia da mediação é uma ideia importantíssima, porque o mediador, eu não vou ensinar você que é mestra nisso, mas para deixar que todos compreendam, os que estiverem assistindo, as que estiverem assistindo, mediação ouve as partes, procura redescrever o que ouviu para que haja a verificação da compreensão, da comunicação, fazendo com que o outro, de alguma forma, exercite essa escuta, suspendendo os pré-juízos de todas as emoções, que são muito importantes, estão carregando o conteúdo, mas têm de ser suspensas num determinado momento para que haja o diálogo e a troca, né? E é uma instância, portanto, que facilita, proporciona meios e condições para que uma interlocução dialógica propriamente se dê, com escuta e com a possibilidade de identificar pontos comuns. Com certeza. Porque é terrível a situação em que você sente, eu vivo muito isso na área de segurança pública, eu percebo, nós estamos há 25 anos da Constituição, não conseguimos reformar nem o modelo policial, para não falar na arquitetura institucional de segurança pública. É um escândalo, um absurdo. E às vezes eu percebo que os grupos sociais estão de acordo em relação a questões essenciais. Porque não é possível, então, promover esse consenso mínimo e torná-lo base para a mudança. Aí você percebe a dificuldade da comunicação. É isso. Nós não fomos capazes, na segurança, eu costumo dizer, de construir um consenso sobre o dissenso. Quer dizer, não há consenso sobre aquilo que é ponto de divergência. Porque quando a gente tem clareza sobre o ponto de divergência, a gente diz, então, vamos trabalhar no consenso. E depois vamos discutir a divergência ponto a ponto, né? Isso, em geral, na sociedade, talvez até por conta da explosão positiva democrática, como você disse, dos sujeitos de direitos individualizados num ambiente mais igualitário, isso talvez se imponha como grande desafio, né? E aí a justiça se modulando mais aí para o caminho, quem sabe, mais restaurativo e também da mediação. Eu tenho muita esperança nisso, sabe, Luiz? Eu acho que o nosso espaço de identificação é o espaço da humanidade. E nós fomos, ao longo dessas últimas décadas, perdendo um pouco, ou deixando perder a importância desses valores que nos irmanam em humanidade. Eu acho que nesse espaço, qualquer construção é possível. Eu tenho essa fantasia ou essa esperança, mas é no que eu acredito e é assim que eu trabalho ao longo desses anos todos. Eu acho que não há ninguém tão ruim que não tenha comigo, outro ser humano, um espaço de identidade. E a partir desse espaço é que eu acho que é possível começar a pensar em maneiras mais razoáveis de convívio. Esses valores de humanidade não são natos. Eu acho que esses valores precisam ser ensinados. E nós estamos vivendo agora, que assim, é a segunda geração da ditadura. Eu acho que talvez para o nosso país, nesse momento, a gente consiga dimensionar o estrago que a ditadura fez. O que você diz segunda geração? Porque você tem a geração de 68, né, a geração de 60, que estava no auge do movimento quando foi aniquilada. Você tem a geração seguinte, que é a minha, eu nasci em 64. E você tem uma segunda geração que chega agora, que são esses meninos que cresceram na sequência de uma geração que cresceu no silêncio e de uma que cresceu no medo. Porque eu tenho uma história que para mim ficou uma coisa muito referente. Assim, eu fui ver o filme do Renato Russo com o meu filho, na época ele tinha 17 anos. E aí a gente saía do cinema e ele falava assim, mãe,
assim, eu acho que eu nasci no tempo errado, porque eu queria tanto ter ido a esse show no Circo Voador, e eu lembrava que eu fui a esse show no Circo Voador, e eu saí tão frustrada do Circo Voador, querendo tanto ser uma revolucionária nos anos 60. Sabe aquela síndrome da meia-noite em Paris? É um pouco isso, essa fantasia de que a geração antecedente era mais aguerrida, era mais combativa, tinha mais dimensão do seu papel transformador e revolucionário. E, no entanto, você vê, porque o meu crescimento foi no silêncio mesmo, assim, meu período escolar foi no período do auge da ditadura. E esses valores, eu tive a sorte de encontrar no meu caminho pessoas que me alimentaram desses valores, mas grande parte da população desse Brasil não teve essa possibilidade. Então, é uma sequência de silêncio, de medo, e que a gente agora está chegando numa ponta que a gente quer que esses meninos sejam razoáveis. Isso para mim é a coisa que mais me incomodou quando eu via as críticas que se faziam, as piores críticas aos black blocs, a forma desordenada desses meninos irem para lá. Mas o que eles querem? Como se fosse uma quase irritação. Eu falei, eles querem isso, eles têm vontade, eles têm direito, cada um quer uma coisa, é assim que eles cresceram. E valor e humanidade se ensina. Então, a minha ansiedade, quando eu vi aquela energia toda, e a minha esperança, é que as pessoas que sempre se ocuparam da criação dessa rede mais fraterna, mais humana, mais... eu acho que formativa mesmo, do que eu imagino que deva ser uma sociedade mais ética e mais justa, ambiente universitário, por exemplo, eu imaginava que esses ambientes fossem se abrir para acolher tanta energia. E é nisso que eu tenho apostado. A gente tem excelentes pessoas fazendo isso. Pilates está fazendo isso lá na PUC com a turma dele. A Ivana está fazendo isso na UFRJ. Então, tem pessoas na UERJ nós criamos também esse espaço. UERJ, você é uma referência para isso. Então, eu acho assim, que acolher esses meninos e começar a cuidar do papel da representação, porque quando você fala do fim da representação ou do cheque que se colocou do sistema representativo, isso é verdade em todos os segmentos, isso é verdade na política, esse sistema representativo não funciona mais e há quase que uma surdez para ouvir o que acontece na rua, porque se repete um mantra como se o problema fosse resolver a representação, quando não é. É aprender a conversar de novo. Eu acho que esse é o grande problema, a gente descobrir como é que a gente conversa. E você tem esse problema da representação no ambiente privado e de referências. O pai morreu, né? Quando você fala em psicanálise que você mata o pai, isso aconteceu em todos os segmentos da sociedade. E como é que você constrói uma sociedade sem essas referências de autoridade que até aqui eram imexíveis? Você não podia nem imaginar que existiria uma família sem o chefe de família e nem que existiria um Estado sem um chefe ou uma liderança. Nesse espaço é que eu acho que é o canal legal para a gente tentar tecer uma rede fraterna, porque aí você vai tratar com igualdade o que tem que ser tratado de uma maneira igual. Então, esse é um desafio que está posto para todos nós, né? Eu trabalho na justiça e eu acho que a justiça tem um papel fundamental nesse processo, porque a justiça também é uma criação da racionalidade humana. Assim como é a cultura, como é a educação, não é possível a gente viver numa sociedade tão fragmentada a ponto de distanciar esses conceitos, esses valores e esses saberes. Eu acho que é dessa raiz da humanidade que a gente está precisando juntar essa rede toda e tentar estabelecer uma forma. E cada geração tem o seu aprendizado, né, André? A minha passou pelo aprendizado pela pedra, a minha foi a que viveu o período da ditadura, eu nasci em 54, desculpa, eu tinha 10 anos no golpe e vivi intensamente aquilo e passei por tudo isso. O grande aprendizado se deu, não foi na escola, nunca é exatamente assim, né, nas escolas,
foram nos livros que eu descobri. Claro. E foi no movimento estudantil, foi nos partidos clandestinos, foi nos grandes debates que se travavam fora do que era a superfície visível. Naquele momento, essa vida palpitava com todas as dificuldades na clandestinidade. E houve um aprendizado. Eu aprendi as minhas lições, que estão sempre em xeque, mas que conformaram o que foi, digamos, a estrutura vertebral da minha vida, ou tem sido. Isso claro. Sempre suscetível à mudança. A geração subsequente passou por seu próprio aprendizado, já o período da transição. A gente imaginar que os jovens hoje, 16, 17, 18 anos, tenham herdado quase que assim naturalmente, né, no éter, tudo que a história política produziu e que foi absorvido pelas gerações precedentes, com uma direção ou com outra direção, mas de alguma forma foi instrumental para o enriquecimento intelectual político das outras gerações, é um equívoco total. De onde eles vão aprender o quê? O que eles estão vendo é um cinismo generalizado, né? Uma indiferença muito grande em relação às questões que são urgentes, as mais dramáticas, e um certo teatro que se repete. Situações assim, André, que envolvem também a justiça. Eu estava conversando com um amigo meu, William da Rocinha, uma liderança que sofreu uma grande injustiça, preso 18 meses, numa situação quase kafkiana. E eu lembrava o seguinte: o Daniel Dantas, eu não posso julgá-lo, condená-lo, nem acusá-lo, não conheço de fato aquela situação para fazer qualquer avaliação. Mas o fato é que houve uma demanda, mais do que uma demanda por mandado de prisão, ele efetivamente chegou a ser preso. O envolvimento com tentativa de corrupção de delegados federais, filmados, etc. Eu sei que houve a decisão judicial em primeira instância de uma prisão. Ele foi preso e no mesmo dia o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, decretou a sua liberação. Então não estou julgando, não tenho elementos para isso, a propriedade ou impropriedade dessas decisões. Mas se trata de um caso exemplar pela celeridade, pela precisão dos movimentos. Primeiro o movimento da prisão e em seguida, imediatamente, o movimento contrário. Isso se deu em menos de 24 horas. O William viveu 18 meses em prisão, regime fechado, para que se reconhecesse que uma certa fita havia sido adulterada, sendo que essa perícia fora feita a pedido, inclusive, também da defesa, logo no início, e disso já se sabia, né? Isso para a população é uma coisa assintosa. A justiça criminal é uma justiça extremamente desigual desde sempre. Você tendo um panorama hoje da população carcerária, você tem muita clareza disso. São pobres e negros. Assim, a população tem cara, são pobres, negros e assim... e que estão ali, muitos sem nenhuma necessidade de aprisionamento. Provavelmente, se tivessem acesso a um defensor, a um advogado, não estariam ali. Então, 40% em prisão provisória ou preventiva. Desigual. 40%. O que parece que assim, tem uma série de fatores, e eu acho que é importante a gente pensar nisso e ter muita clareza de que eu não conseguiria hoje ser juíza criminal. Eu tenho muita dificuldade com a compreensão do sistema. Eu acho que nós não temos hoje no Brasil um sistema criminal compreensível. Porque regra, você pode estabelecer as mais justas ou as mais injustas, elas vão ser assimiladas se valerem para todo mundo em condições iguais. Exatamente. O que cria o sentimento de injustiça é que as regras não sejam iguais para todo mundo e que o acesso ao contraditório, à ampla defesa não seja igual para todo mundo e que, num momento anterior ainda, o que vai virar processo, o que não vai virar processo, a seleção disso seja feita de uma maneira que é arbitrária em algum sentido. Então, isso cria um quadro que não é real. Então, fica quase que um jogo que, eventualmente, você comete as maiores injustiças, eventualmente, você pode até... justamente decidir, mas que no final você contribui para a manutenção de um sistema que é muito perverso e desigual. Eu não consigo, uma vez, eu passei já na
na justiça criminal há algum tempo e foi muito difícil uma condenação, que era um crime horroroso, latrocínio, prova, tudo perfeito, era para condenar. Eu nunca consegui, e aí vai a minha primeira pessoa de novo me atrapalhando nesse processo. Eu nunca consegui me sentir justa assinando uma sentença condenatória, nunca. Eu sempre ficava com uma sensação ruim, porque a gente sabe como é que acontece depois, aí vai para o sistema e não vai sair do sistema e vai piorar no sistema. E é uma realidade que a gente não sabe que existe. Só sabe que existe quando tem algum confronto, quando alguém é decapitado que vai para a imprensa, ou quando tem um julgamento, como foi o julgamento do caso do Mensalão, que aí vem o lado que assim parece que as pessoas querem piorar ainda o sistema carcerário como se fosse bom para acolher quem é preso. Então, é uma desinformação. Acho que é uma fantasia criada propositadamente também, porque nada como a irracionalidade do medo para blindar qualquer possibilidade de mudança. Isso me preocupa muito, você alimentar o medo, porque as pessoas vivem hoje com medo. Então, assim, a sensação de segurança, porque é inseguro, porque todo mundo é vulnerável o tempo todo, você se sente vulnerável o tempo todo, e aí você começa a assimilar um discurso mais fácil de que quanto mais prisão, melhor, quanto mais encarceramento, melhor. Redução de idade de imputabilidade Redução penal. Cada vez que eu escuto isso, eu fico assim, desesperada. Eu falo, gente, como é que as pessoas não conseguem estabelecer um raciocínio lógico para a compreensão disso, né? Porque quando você vê, agora mesmo nas redes sociais, você vê o que tem acontecido no Maranhão, 60 mortos em um mês, 3 presos decapitados com uma selvageria, e aí aquela violência, uma menina de 6 anos queimada num ônibus, e a reação das pessoas, ao invés de tentar compreender isso sistemicamente e buscar alternativas possíveis, não, agora tem que ter pena de morte, porque isso só está assim porque não tem pena de morte. Então, a violência cria esse espaço para o aprofundamento da violência. Isso é muito difícil. E acho que o judiciário tem que ter um papel de protagonismo nesse processo, porque é muito importante que as pessoas que lidam com o sistema da justiça comecem a valorizar como protagonistas mesmo, sabe? O que se tem de garantia, o que se tem de construção da rede civilizatória, porque eu não consigo imaginar daqui a poucos anos que a gente consiga compreender o sistema carcerário como alguma coisa que a humanidade produziu. Isso, para mim, eu concordo incompreensível. Totalmente. E, André, essa história do protagonismo e do protagonismo também do judiciário é tão importante. Vou contar uma história que é muito bonita. Eu nunca tenho a oportunidade de compartilhar essa história, é uma história maravilhosa. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, houve uma greve, não sei se você se lembra disso, uma greve dos funcionários da Justiça, e que se estendeu por algum tempo. Então, os promotores, procuradores, não tinham como trabalhar, porque a instituição estava parada, a Justiça parou, apesar da greve não envolver os titulares dos cargos superiores, eram mais os serventuários, aqueles que atuavam em tarefas administrativas, etc. Então, depois de 1 mês, 2 meses parados, uns promotores da região de São Paulo, da região sul de São Paulo, se reuniam e disseram assim, vamos aproveitar esse tempo, que a gente nunca tem, para pensar sobre o que a gente está fazendo. Eu ouvi o relato deles mesmos. Puxa, o que a gente está fazendo? A gente cumpre direitinho a obrigação, a gente se acha e se orgulha, né, da tarefa que faz, porque a gente faz honestamente, honradamente, com a competência que a gente tem. E o que a gente faz? Acusa, espera que haja punição, essas pessoas vão para o sistema eventualmente, e o crime ou a violência continua crescendo, a brutalização é o nosso cotidiano, os homicídios estão crescendo aqui. E de que maneira a gente interfere nisso? O que a gente está fazendo? Que máquina de produção é essa que nos incorpora como alavancas, como instrumentos? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Vamos sair aqui do Palácio, vamos sair aqui da casca e vamos descer a rua, vamos conversar. Então foram conversar nas escolas,
conversaram com o pessoal de universidade, com as polícias locais, havia gente da perícia, com associações das comunidades, levantaram dados, informações e chegaram à conclusão de que havia uma dinâmica que se repetia, que tinha a ver com armas, a presença de armas, a falta de alternativas até de lazer para os jovens estavam se matando num certo contexto, a polícia intervinha a posteriori para apagar incêndio e não atuava preventivamente, ninguém atuava preventivamente e se percebia o problema como um problema mais ou menos natural, então isso era naturalizado e o processo caminhava. Eles perceberam que havia certas regiões, certos dias, certos horários em que os problemas ocorriam e perceberam que eles podiam alterar toda essa dinâmica, buscando essas pessoas, oferecendo alternativas, criando novos espaços, reorganizando inclusive a malha urbana ali, o papel da escola, abrindo a escola, enfim, aprontaram, fizeram ali o diabo com a participação das autoridades policiais que eram muito sensíveis, tiveram muita sorte, porque todos estavam muito ligados nesse processo, se engajaram de fato, abraçaram aquilo e de uma forma inusitada e sem formato institucional, mas no dia a dia, eles reinventaram aquela realidade, eles tiveram uma redução em menos de 6 meses, de mais de 65% dos homicídios dolosos daquela região. Quando a gente olha uma grande cidade, um estado, tende a fazer as análises com dados agregados, decresceu, e aí pensa grandes variáveis, o que aconteceu com isso, com aquilo, outro, nessa oportunidade, que políticas do Estado foram implementadas. Às vezes essas variáveis e as políticas do Estado são importantes, mas muitas vezes são esses trabalhos quase desconhecidos, né, pelo grande público, que não estão trabalhos assim que não têm grande visibilidade na mídia, mas que produzem um efeito extraordinário, mostrando possibilidades inusitadas de protagonismo daqueles que se sentavam em outras posições, o pessoal do Ministério Público, por exemplo. Eu acredito demais nessas possibilidades e nessas alternativas, acredito demais e não vejo isso como um olhar ingênuo, não, assim, a gente tem palpabilidade desses resultados quando são gestados nas individualidades. Isso tem um amigo nosso que me mandou um vídeo que era um rap de um policial em crise. Policial angustiado, Preto Zezé. Ele mandou um vídeo que era um rap e ele falou que estava apanhando muito porque ele publicou o vídeo e as pessoas queriam bater na polícia e ele era mal compreendido. Como é que ele dava divulgação para um rap de um policial angustiado porque vivia naquela máquina de fazer violência e de praticar violência. E aí eu disse para ele que eu acreditava que era nesses espaços das entrelinhas institucionais que a gente conseguia produzir algumas mudanças muito consistentes. Eu não tenho dúvida que o espaço institucional é muito importante para a capilaridade dos projetos. Isso eu percebi com muita clareza quando eu fiquei no CNJ, eu passei 2 anos no... Eu ia até te perguntar sobre o trabalho incrível que você fez sobre a questão dos órfãos, da adoção, trabalho importantíssimo. Então, assim, você ter um espaço institucional que te permite multiplicar projetos é fantástico. E você perceber que nesse espaço é possível você usar as entrelinhas para tecer uma rede consistente de transformação, e aí tanto faz que seja na polícia, que seja na justiça, que seja na universidade, que seja na comunidade. Eu acho que esses espaços são possíveis exatamente por esse núcleo comum que nos irmana, que são os valores de humanidade. Eu acho que assim você vai encontrar pessoas que pensam bem e coletivamente, gregariamente, em qualquer lugar que você for. Eu tenho muito medo e muito cuidado com as generalizações. Eu acho que as generalizações não contribuem para que a gente construa nada melhor. Nem para o conhecimento, nem para a prática. Para nada, para nada. Eu e o Tomás Klotzel, que é o meu parceiro nesse projeto do site Depois de Junho, no qual nós estamos aqui, projeto das entrevistas, nós escrevemos Temporada de Frestas. É isso. Não é? Que é o que se abre para nós. Então, quando eu mandei isso para o Preto Zezé, falando que acreditava
nesses espaços, falou assim, o Luiz Eduardo me mandou uma mensagem muito parecida com a sua. Eu falei, pois é nesse espaço que a gente se encontra e que a gente vai tecendo e construindo algumas possibilidades. Isso é muito legal. Tem dois extremos do individualismo ou de uma, sei lá, de uma investidura da individualidade, dois extremos que são muito ruins. Um é o sujeito que diz assim, olha, quem sou eu, indivíduo, não vou mudar coisa alguma, eu estou cumprindo o meu dever. Se cada um cumprir seu dever da melhor maneira possível, só que cumprir o dever significa fazer essa máquina funcionar tal como ela está funcionando, não olhar para o lado, não é? Ah, o juiz não foi provocado, então não age, o que não está nos autos não tem pertinência, não está na vida, portanto. Então, é alguma coisa que isola o magistrado, né, da vida e da necessidade de tomar também para si assumir alguma responsabilidade criadora também. É isso. O outro extremo da individualidade é o seguinte, é que eu costumo dizer, os policiais individualmente são às vezes punidos por desvios de conduta, como se todo o problema repousasse em desvios de conduta individuais. Exatamente. Agora, a máquina institucional que está funcionando de uma certa maneira, produzindo esses resultados, dando espaço para que isso seja alimentado, ela não entra em questão. Então, a gente culpabiliza sempre o outro, sempre. E aquele indivíduo. E a gente lava as mãos. Os indivíduos, então, nas duas pontas. Né? A dificuldade da gente enxergar o problema na nossa conduta é uma coisa assustadora. Assustadora. Porque o outro está sempre errado. Então, toda vez que tem algum parâmetro de ética, de normalidade, de perfeição, esse parâmetro sou eu. Eu escrevi outro dia, falei, tem alguma coisa errada nessa equação, porque um grupo de pessoas perfeitas não resulta numa sociedade tão imperfeita. E todo mundo é perfeito, né? Se você for ler... Ninguém é racista. Ninguém, todo mundo é tolerante, todo mundo... Então, isso é difícil compreender. E isso só o exercício gregário que produz. Você sozinho não percebe essas coisas. Como é que foi no CNJ, Andréa? O CNJ foi uma experiência muito rica da minha vida. Eu era vice-presidente de comunicação na AMB, na época, o Rodrigo Colasso era o presidente. A Associação dos Magistrados Brasileiros. Brasileiros. E na associação eu cuidava de projetos de aproximação com a sociedade, que eu achava que assim, era fundamental para o judiciário, para a credibilidade do judiciário, para o trabalho que eu imaginava e imagino até hoje que seja importante o judiciário fazer, que a sociedade compreendesse o que acontece nesse poder. Então, a gente fez um projeto lá que era uma simplificação da linguagem jurídica, que foi um projeto com o professor Pasquale, para traduzir para a língua humana, o juridiquês, as pessoas precisam entender o que a gente fala e não entendem mesmo, não entendem assim, nem quem fala o básico entende. Eu fiz uma audiência, investigação de paternidade uma vez, e durante a audiência, a prova toda foi feita, o cara não apareceu, e eu, no final, julguei procedente o pedido. E a mulher começou a chorar, falou, a senhora está duvidando de mim, ele é o pai. Eu falei, mas a senhora ganhou. Aí ela ficou aliviada. Eu falei, gente, primeiro é um equívoco nosso imaginar que as pessoas entendem, e para que as pessoas respeitem e compreendam, precisam entender. Então, fizemos esse projeto da simplificação. Um parênteses, desculpe. Há um documentário precioso da Maria Augusta Ramos, chamado Juízo e Justiça. Justiça, mas no Juízo, a última cena, se não estou enganado, é sobre isso, a impossibilidade da compreensão. Eu vi, algumas cenas são impactantes naquele documentário, porque aparece o juiz falando, e assim, que você imagina, e a pessoa está ali, nada, não está ouvindo, não está. É uma coisa assustadora. E tem determinadas coisas que a gente só enxerga quando não está daquele lado do balcão. Eu lembro de um filme canadense, eu acho que é Invasões Bárbaras, se eu não me engano, que começa o filme. Vai morrer o filme é lindíssimo, mas começa o filme com uma cena assim, no hospital, aquelas macas no meio do corredor, e a gente olhando para aquilo, uma angústia, como é que pode um hospital contar? Aí você vai em qualquer hospital aqui, e os médicos conversando, o enfermeiro comendo o lanche dele no meio daquele caos. Assim, a gente acostuma com o caos, com o nosso caos diário. Então, numa sala de audiência, eu nunca achei nenhum problema
eu tenho um tablado na minha sala de audiência, sempre entrei, fiz audiência, subi, Aí um dia um amigo meu foi divorciar e eu era testemunha dele, na época precisava provar que estava separado há 2 anos. E aí eu cheguei numa sala de audiência, eu já era juíza, já estava acostumada com a geografia do fórum, sentei na cadeira da testemunha. Quando eu olhei para cima, aquele tablado parecia de uma altura, eu me senti tão intimidada. E eu voltei para a minha sala e eu falei assim, tira agora esse tablado. É impossível uma pessoa chegar nessa sala e não ficar intimidada, porque assim assusta, as pessoas têm medo de juiz, não sabe. A testemunha, quando é intimada para comparecer em juízo, ela lê aquele mandado de intimação, ela acha que ela vai presa. Então, essa dificuldade da linguagem é muito difícil. Então, claro. Esse trabalho foi um trabalho muito legal de simplificar a linguagem, de tentar uma aproximação. Foi muito difícil. O vestuário, a coreografia. Também. Agora, tem a fantasia. Quando você não usa, a pessoa quer que você use. Uma menina, uma vez, numa audiência, pediu. Ela tinha 13 anos, ela queria ser juíza, era uma ação de alimentos, ela pedindo pensão para o pai. E ela me falou que queria ser juíza, mas ela estava tão frustrada porque ela achou que fosse encontrar a juíza de toga. Eu falei, mas você não tem toga? Eu falei, tenho. Ela falou, mas você não usa? Eu falei, gente, não uso. E a fantasia dela era uma juíza de toga. Então, esses trabalhos de simplificação, eleições limpas, foi um trabalho que a gente fez na MB também. E nessa época, eu acho que por causa dessa visibilidade que a associação teve, o convite foi feito, né, eu fui indicada pelo Supremo para integrar o conselho, foi em 2007. E a ministra Helen era presidente, na sequência foi o ministro Gilmar. E eu tive ali um espaço que eu trabalhei com conciliação, mediação, a criação do Cadastro Nacional de Adoção, que era uma necessidade, uma coisa simples, que precisava ser feita, e com a implantação das varas de violência contra a mulher, a Nilceia era a ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, e foi um momento riquíssimo de trabalho. Assim, a gente conseguiu fazer um trabalho legal e trazendo juízes e ouvindo todo mundo, a metodologia de trabalho, como eu vinha da vida associativa, eu construí no Conselho uma metodologia de trabalho muito coletiva. Então, eu trazia os juízes do Brasil inteiro para discutir, para pensar os projetos, para não verticalizar os comandos, porque é difícil também quando você entra numa estrutura de um poder e vem com um comando vertical, a resistência é natural. Então, usar esse espaço dessa forma foi uma alegria para mim, foi uma felicidade essa experiência, eu gostei demais. E agora uma nova direção da Associação dos Magistrados Brasileiros. Felizmente agora tomou posse o João Ricardo, que é do Rio Grande do Sul, que é um colega super comprometido com os direitos humanos, ele já foi integrante da AJD, que é a Associação de Juízes para a Democracia, e tem uma trajetória de vida assim, muito voltada para a preservação dos direitos humanos. E você acha que esse é o sinal, então, positivo de que os juízes estão... Acho que sim, acho que a gente precisa, porque o juiz, como todo o resto da sociedade, não nasce de ovo, né? A gente precisa entender que tem uma expectativa de que os juízes sejam de uma forma e a sociedade seja de outra, que isso é uma fantasia, isso não existe. Os políticos também, né? Ninguém, né? Todo mundo... Isso é uma fantasia. Eu acho que ali é um conjunto. Teve uma pesquisa que a Teresa Sadek fez na época que a gente estava na Associação de Magistrados, foi uma pesquisa muito rica de identificar o perfil do magistrado brasileiro, e foi uma surpresa, porque se associava à magistratura a elite do Brasil, quando a pesquisa indicava para outro caminho. A maioria dos juízes, os pais não tinham nem o segundo grau completo, tinha um processo de feminização em curso, de juvenilização em curso. Um trabalho anterior do Luiz Jorge Werneck Viana, da Maria Alice Rezende, enfim, de uma equipe eles de fizeram um trabalho, que, se eu não me engano, foi quando o Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho era o presidente da MB. Isso. E era Corpo e Alma da Magistratura Feminina, que já apontava... Feminina ou brasileira? Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. Feminina é ato falho. Diria depois. Bem depois. Mas nessa pesquisa se apontava já para a tendência da judicialização da política, que estava começando, foi logo depois da Constituição.
E essa da Teresa Sadek fez um panorama do perfil do juiz. Eu acho que a gente está merecendo... A faixa etária era mais jovem, o Werneck já identificava, jovem, mas só isso ainda não... E talvez, eu acho que está na hora da gente fazer uma nova pesquisa, porque de lá para cá, houve... A da Sadek foi em que ano, 2005 André? ou 2006, se eu não me engano, 2006. E ela constatou, você ia dizendo, eu te interrompi. A feminização do judiciário, a juvenilização, e uma preocupação com o social, muito mais com os aspectos sociais do que econômicos. Origem social Origem social dos pais, dos magistrados mais pobres, dos filhos ascendendo às carreiras de Estado. E eu penso que se essa pesquisa for repetida hoje, a gente vai ter uma grande surpresa nos resultados. Eu acho que é muito importante a gente ter esse perfil. E negros, presença de negros? Muito poucos, muito pouquíssimos, mas eu acho que com a política das cotas, claro, em médio prazo, a gente compensa isso, claro, nas carreiras de Estado. Mas o que eu percebo é o desinteresse hoje pelas carreiras públicas e pela magistratura também. Desinteresse onde? Da sociedade pelo ingresso nessas carreiras. Você tem um interesse muito grande de pessoas muito jovens, porque como o Estado está num processo de encolhimento, isso reflete também nas carreiras de Estado. Então, antes, a magistratura era procurada por pessoas vocacionadas, tinham vontade de ser juízes ou profissionais mais experientes, advogavam um tempo e depois ingressavam na magistratura. Se você hoje for rapidamente, isso eu percebo nos cursos de iniciação na magistratura, no Ministério Público, Defensoria, na própria polícia, há um grupo enorme de pessoas interessadas em concurso público. Então, o acesso ao emprego estável passa a ter mais importância do que a integração numa carreira que pode ser um espaço de transformação política. Eu não sei... Você diz, quer dizer, a procura pelas carreiras, pelos empregos existe. Pelos empregos, sim. Mas sim, não necessariamente uma um vocação... perfil, exato, porque isso, eu acho que isso deve estar acontecendo em todos os espaços públicos, porque para primeiro emprego é uma carreira extremamente interessante. Teve um desmantelamento aí da carreira, você não tem uma progressão na carreira, não tem reajuste, não tem triênio, então isso vai criando desinteresse. E as pessoas que começam a advogar ou partem para outros lugares na advocacia, seguem o rumo e depois deixa de ser interessante profissionalmente o ingresso numa carreira. Então, eu acho que uma nova pesquisa aí, talvez a gente tenha um novo perfil. Outra coisa, André, quando a gente falava da emergência da igualdade, né, da individualidade no Brasil, e falava da família, eu me lembrei, mas não quis interromper porque era fascinante a sua descrição, me lembrei de um personagem central nisso tudo, que é a empregada doméstica. Ah, sim. Que não é parte da família, é uma empregada, trabalhadora, né, em geral são mulheres, mas convive com a família. E essa ambiguidade sempre me pareceu muito perversa. Eu escrevi bastante sobre isso, porque me parecia que aí havia uma espécie de enigma do Brasil se desvendando. Porque é muito difícil você explicar fora do Brasil que uma pessoa é tratada simultaneamente como um agregado, quase um membro da família, se diz que há uma solidariedade que envolve laços afetivos e compromissos dessa ordem, e, por outro lado, continua sendo mantida num quarto, que não é um quarto do apartamento. Agora está se transformando isso arquitetonicamente, até porque está se transformando o perfil desse mercado, etc. E a nova legislação, de fato, elevou a empregada doméstica à posição que é sua mesmo, de direito, de trabalhadora, etc. Há um reconhecimento agora recente, pleno disso. Mas a arquitetura era cúmplice dessa perversidade. Você tinha uma cela, né? Um quartinho, às vezes sem circulação de ar, sem iluminação, próximo da área de serviço. Havia o elevador de serviço e toda uma circulação que era circunscrita a algumas áreas da casa. E às vezes se dizia, não, mas ela é bem-vinda, inclusive ver a novela com a família. E é muito interessante observar, como antropólogo, eu ficava observando, fazendo as etnografias disso. A empregada se sentava numa posição à parte. Ou no chão. Não tinha acesso, claro, a controle remoto, nada disso.
opinava quando se criava uma situação propícia para a comunalidade, para, né, para os comentários genéricos, mas não quando havia de fato alguma discussão que a família considerava mais séria, mesmo em torno do programa ou da novela, o que fosse. Ela podia ser a qualquer momento convocada para um serviço, ainda que o horário já fosse outro, tipo, traga isso, traga aquilo, por favor, faça isso e aquilo. E não se sentava à mesa no mesmo horário compartilhando a refeição. Então, estava e não estava, né? E quando ela levava filhos, também isso era comum, não tinha com quem deixar, era quase uma socialização da criança nessas tremendas assimetrias que não são são explicitadas nas regras do cotidiano, mas não normativamente, não legalmente, né? Isso assim, mesmo com todo o padrão que alterou salarial, porque você hoje tem um grupo de babás, especialmente, que ganham um salário excepcional, ainda assim a assimetria é muito marcada. Isso é engraçado você trazer esse assunto. Eu julguei uma vez uma separação, que o casal tinha 2 filhos, e a grande divergência do casal era quem ficaria com a babá, como se a babá fosse um bem a ser partilhado entre o casal. Assim, separar era o de menos, dividir a guarda era o de menos, mas ninguém abria mão da babá. Olha que coisa louca isso, né? E assim, e no final eu perdi um pouco a paciência, porque eu não acreditava. Eu falei, vem cá, a minha esperança é que ela tenha conseguido um outro emprego, porque se eu fosse essa babá, eu não ia querer trabalhar com nenhum de vocês. Não, mas porque a conversa era essa. Nós a adoramos, nós a tratamos super, é como se fosse da família. Isso se fosse. Mas eu acho que isso uma relação muito típica do Brasil. Eu não conheço, assim, pode ser até que tenha, mas eu não conheço outro país que tenha tão marcada essa relação com... E qualquer reivindicação é ingratidão, porque estão 2 códigos, né? O código pessoal e o ódio das pessoas quando são demandadas na Justiça do Trabalho para pagamento de verbas devidas ao empregado doméstico, é como se fosse uma traição de um filho, é uma coisa assustadora. Por outro lado, você diria, bom, então é um filho, mas não é. Não é. Pode ser mandado embora, admoestado, às vezes sofre algumas humilhações, fora o fato de que na minha geração ainda acontecia isso, havia iniciação sexual com a empregada doméstica. Sim, era muito comum. Muito comum. Isso é uma coisa a gente tem uma Casagrande Senzala, a gente tem uma cidade. História pesada de Casagrande Senzala aí para vencer, né? A gente avança, eu acho que é inegável o avanço, perceber isso hoje é visível, mas ainda tem muito tempo, muita estrada para chegar nessa igualdade que a gente espera que chegue. Eu acho que é um caminho longo aí. Sem dúvida, Andréia. Para não te exaurir, uma questão, não posso deixar de conversar um pouquinho com você sobre o teatro e sobre o futuro, porque o seu livro... Primeiro tem o 2º volume chegando. Novembro. O primeiro já vendeu 30 mil exemplares. E A Vida Não É Justa 2, é isso? A gente vai fazer uma sequência. Como disse a Patrícia, a vida dos outros não é justa mesmo. Não é justa mesmo. Assim, eu tinha muitas histórias, eu não tinha pensado em fazer série, não. A possibilidade de publicar o primeiro foi meio que natural, que ele começou a... Qual é a editora mesmo? É a Agir, da Nova Fronteira. Eu comecei a publicar no Facebook, esse livro nasceu nas redes, então a multiplicação dele foi por meio das redes. E aí virou o livro, foi muito rápido o lançamento e tem circulado muito bem. E eu tenho muitas outras histórias. Então, esse segundo número da série, que a gente chamou assim, é mais focado nas relações familiares. É avô, babá, pai, mãe, filho, guarda, visita e nas transformações nesses últimos 20 anos. São histórias muito legais também. E aí tem um fôlego ainda, porque essa experiência que eu tenho tido agora, que está sendo riquíssima, muito triste, mas riquíssima, que é o processo de envelhecimento e de morte, que é a vara de interdições e de testamentos e inventários. Que as histórias são... Imagino. Então, assim, se a vida não é justa, nem a morte, porque é duríssimo, é duríssimo. Então, essa história do livro, essa trajetória, um caminho que me deixa super feliz, porque descobri
possibilidade de prazer com o trabalho, isso é um privilégio que todo mundo devia ter esse direito. Eu falo assim, esse direito primeiro de qualquer ser humano devia ser liberdade para ter prazer com o trabalho que escolhe, porque é uma delícia você trabalhar no que você... viver com prazer, se sentindo gratificado, muito né? Bom, muito bom. E é uma retomada do fio de Ariadne lá da sua formação, porque né? na época que eu era produtora de teatro e que escrevia roteiros de cinema, tinha esse grupo de roteiros, eu nunca fiquei muito longe dessa raiz. Eu acho que essa experiência com o teatro, com o cinema, com esse grupo que foi muito rico, com o Alcione, que é uma pessoa especialíssima assim, na minha formação e na minha vida, eu acho que ter o privilégio de ter passado por essas experiências me deu um olhar muito curioso para a vida e isso é conseguir transformar em ficção essa realidade que é tão dura e conseguir, dessa maneira, trazer um olhar também transformador para a própria instituição, porque isso o livro fez um pouco, fez com que as pessoas enxergassem o judiciário de uma maneira um pouco diferente ou menos estereotipada do que estão acostumadas a enxergar. Então, isso foi riquíssimo, assim, eu estou adorando esse momento. E eu acho que do ponto de vista também teórico, né, da sua jornada, da sua reflexão, essa conexão é muito importante. Eu me lembro do Perelman, né, de toda a teoria da retórica, retomada da ideia da retórica, ele dizendo o que é que o filósofo tem a aprender com o juiz, que normalmente se diz o contrário, como o filósofo pode instruir, iluminar o juiz, mas como o juiz pode iluminar o filósofo, e eu diria o pensamento de uma maneira geral, porque existe esse momento decisional, esse momento de decisão, que é criador. Criador não só pelo fato de que vai se tornar prática e interferir sobre a realidade, mas criador no sentido de que é órfão, para usar aqui o nosso vocabulário, é órfão de qualquer orientação, bússola e norma, porque há um gap, há um abismo entre tudo que você aprendeu em todas as leis e o caso na sua singularidade, né? E não se trata, portanto, nunca de aplicação, ainda que se fale na aplicação da lei, é um momento de invenção de uma interpretação em que o sentido se dá no jogo dessa referência com a singularidade que é irredutível. E isso é muito próximo da experiência estética e da criação. E né? tem a coisa da palavra, né, Luiz, que eu acho que isso é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Assim, a gente trabalhar com a palavra e escrever é uma maneira de retomar da palavra o significado que ela veio perdendo nesses últimos tempos. Eu não sei se você lembra, mas no Macondo, lá de Gabriel Garcia Marques, quando as pessoas começam a esquecer o nome das coisas. Aí eu não lembro alguém faz uma sugestão para colocar uma placa com os nomes, para ninguém esquecer o nome das coisas. E aí eles colocam o nome, mesa, cadeira, tapete, e as pessoas começam a esquecer para que servem as coisas. As coisas têm nome, mas não se sabe muito bem para que elas servem. Então, o cuidado com a palavra, poder trabalhar com a palavra, é uma forma também de resgatar o significado que a palavra tem como um instrumento de transformação. Porque hoje, no mundo, ninguém é ditador, ninguém é arbitrário, ninguém é totalitário, não. Todo mundo é democrata, todo mundo. Os maiores ditadores do mundo hoje se apropriaram do discurso da democracia. Todo mundo é libertário, todo mundo é cuidadoso, todo mundo é ético. Então, o desafio é muito maior, porque quando as palavras eram grávidas de significado, era mais responsável o uso. Hoje, o uso que se faz das palavras, a banalização com as palavras tão importantes para a nossa formação, eu acho que demandam uma retomada e um cuidado. Eu acho que a gente precisa retomar a palavra. Eu estou trabalhando nisso assim com cuidado. Eu acho que é um trabalho de polir e trazer para o espaço que elas têm que ocupar. Então vamos acabar aqui a nossa conversa. Nenhum lugar melhor do que a palavra se a gente está celebrando a conversa. Muito obrigado, bom. André. Obrigada muito a você. Obrigado, tá? Prazer, adorei. Eu que te agradeço. Obrigada.